A polêmica sobre a arbitragem, o pênalti não marcado para o Coritiba no final do jogo contra o América Mineiro ainda está rendendo. E o técnico Moza levantou uma questão muito importante, mas que não diz respeito apenas ao futebol brasileiro, e sim ao futebol mundial. Alguma coisa precisa ser feita. Os árbitros também precisam dar a cara a tapa. Fala aí, Moza. O que acontece assim, né? Eu tenho sempre que vir aqui pós-jogo e aí explicar o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mas o árbitro nunca vem explicar. Eu não consigo entender isso, né? Então, é muito cômodo também para eles, né? Ela não precisa vir aqui explicar qual foi a decisão dele, mas eu tenho que vir aqui todo jogo, né? E confesso que muitas vezes não é muito confortável, mas é a minha função e eu tô aqui. Mas que foi bem complicado hoje a decisão dele foi, porque aí tem o corte na cabeça do Jaci. A imagem que é muito clara, assim, pelo menos na minha opinião é muito clara. Eu também vi a imagem. Fazer o quê? Como eu disse, né? Alguma coisa precisa ser feita. Alguém tem que sugerir isso. Isso pode começar aqui no Brasil, por que não? Pode sim começar no Brasil. Após as partidas, um local reservado para que os árbitros também concedam coletivas, expliquem seus erros, expliquem determinadas interpretações dentro de um jogo, ou sejam lembrados, por que não, por jornalistas, pelos que estiverem participando dessas entrevistas coletivas, digamos assim, sobre o que determina a regra. Porque tem muito árbitro que dentro de campo parece esquecer a regra, não lembrar de detalhes da regra. Essa é que é a verdade. E ainda sobre o pênalti não marcado para o Coritiba, o nosso companheiro Valdir de Córdova Bicudo, ex-árbitro e autoridade no assunto, também mandou o seu recado. Eu quero, Hassan, respondendo objetivamente ao seu questionamento, eu quero dizer que o lance envolvendo o goleiro do América Mineiro e o zagueiro Jaci do Curitiba foi pênalti. Pênalti porque o goleiro do América Mineiro erra o tempo de bola e acerta única e exclusivamente a testa do jogador alviverde do alto de tantas glórias. E ali a gente vê, na discussão entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo, de que não há uma sintonia, não há eu diria assim, um caminho, um norte, um direcionamento. Mas isso tem sido uma constante, até mesmo na Série A. O VAR é o grande problema, é o grande tendão de Aquiles da arbitragem brasileira. Tempo exagerado, e muitas vezes, mesmo com o tempo exagerado, não se tem uma visão conclusiva, não se tem uma decisão conclusiva dos fatos, daquilo que realmente aconteceu. Agora o Curitiba precisa levar até a sede da CBF um memorando com dados concretos e reais e contestar. O prejuízo já aconteceu, é evitar que futuros prejuízos venham a acontecer na sequência. Aí, portanto, Valdir de Córdova Bicudo, muito obrigado, Bicudo. E é isso aí, gente. É isso aí. Só que eu também entendo que é preciso uma reforma, uma reciclagem, como queiram, na arbitragem do futebol brasileiro. Novos árbitros de campo precisam ser preparados e novos árbitros para operarem especificamente na cabine do VAR também precisam ser devidamente preparados. Nós estamos há anos com mais dos mesmos. Quem está no campo interpreta de uma forma, quem está na cabine do VAR interpreta de outra. Como eu disse ainda há pouco, esquecem as regras, rasgam as regras, brigam contra as imagens. Então eu acho que o futebol brasileiro pode tentar buscar uma medida, uma alternativa para dar uma inovada. Em todos os jogos, os árbitros precisam dar satisfações, precisam ser questionados, porque não dá mais para aceitar calado isso. Nós temos a pior arbitragem do mundo, e eu falo isso sem receio algum. A arbitragem brasileira é, para mim, a pior arbitragem do mundo. E esse lance que nós vamos ver ilustra bem. É só mais um exemplo, é só mais uma prova. Não tem cabimento. Qualquer um que entende minimamente de futebol sabe o que aconteceu. E só o senhor Lucas Guimarães é que viu o Gustavo tocar na bola. O antebraço dele, o cotovelo dele,
atinge a testa do Jaci. Aí eu sei que tem muito torcedor coxa branca na bronca, né? Ah, vamos ficar reclamando de um pênalti não marcado no final da partida e vamos esquecer dos atacantes que não funcionam? Já já nós vamos falar sobre eles. E eu tenho falado desde o início da temporada, e quem nos acompanha aqui nos Donos da Bola Paraná sabe disso. Só que não dá para deixar passar em branco isso aí, né? O cara foi lá e brigou com a imagem. Ele brigou com a imagem. Não dá, gente, sinceramente. Ficar falando de arbitragem chega a irritar. Essa é que é a verdade.